dia, boa tarde, boa noite. Para você que tem como signo solar, seu signo ascendente, lunar ou alguma casa de potencial no seu mapa astral, sob a constelação de Escorpião. Tá tudo bem por aí? Chegando agora aqui no canal, meu nome é Marisa, capricorniana com ascendente em Gêmeos. Este é um vídeo com previsões para o segundo semestre de 2022. Lembrando a vocês que o ano começou em 20 de março, ano astrológico. Então temos aí bons meses pela frente. Então vamos prestar atenção nas previsões que vem aqui, certo? Peço a você que aperte o joinha que está embaixo do título do vídeo, porque é desta forma que a plataforma digital reconhece nossas palavras, nosso empenho, nosso trabalho e vai compartilhando com mais pessoas e o nosso canal vai crescendo e vai crescendo. Então conto com você aí para deixar o joinha. Meditação do oráculo. Não perca a oportunidade. O rio nunca passa duas vezes no mesmo lugar. Isso a gente sabe, né, minha gente, que a gente nunca viu o rio passando água de marcha ré. Ainda não vi esse fenômeno. Vamos ver o que o tarô, na energia da bruxa de Évora, traz para você, Escorpião, nesse próximo semestre. Opa! Já pulou. Gratidão. Gente, a emblemática carta da Torre. Eita que a nossa conversa vai doer, hein, Escorpião? Já tá doendo em mim. Porque a carta da Torre, ela pede por transformação, por mudança. Eita lelê, né? Ela fala que nesse segundo semestre de 2022 vai haver movimento. Coisas que irão acontecer independente de você querer ou não. Ela fala muito de alguma coisa que você acha que está certo ou que está confortável, desmoronando. Mostra também que existem forças exteriores que estão agindo para provocar essa mudança na sua vida. Aqui também fala da sua mudança interior, um período difícil de atravessar. Então, assim, é destruir bases que você acha que estão concretas e reconstruir. Eu afirmo que essa carta da Torre indica bagunça interior, que vai mexer com as suas certezas, desconstruir aquilo que você acha que estava certo. É uma carta ligada a romper com o passado, recomeçar, mas para isso você tem que desapegar. É uma carta de mudanças de forma bem explícita, que vão gerar impactos na sua rotina, fazendo com que você questione suas posturas e perceber o quanto você estava errado. Você vai ver que algumas escolhas feitas ao longo da sua vida estão repercutindo agora a lei do retorno. Então, o conselho desta carta é que você não lute contra essas mudanças, apenas abrace essa nova fase. Ela indica que você vai ter a oportunidade de recomeçar sua vida. Destruir o que sobrou do passado é um processo doloroso, muito. Mas você deve acreditar que essa destruição é a melhor solução para o recomeço. Não adianta recomeçar em cima de uma base que está balançando. É preciso ter alicerce forte, pôr muito ferro. É desapegar daquilo que passou, que te impede de construir um novo rumo. É desapegar dos hábitos antigos que precisam ser superados. Eu vejo muitos de vocês vivendo um conflito existencial. E ela sugere que nesse segundo semestre você vai passar por uma série de imprevistos, mas que serão positivos, que serão necessários. É preciso ter calma
e passar por essa turbulência agradecendo. Porque mudar nunca é fácil. E se você ficar apegado àquilo que você já conhece, vai ser pior ainda. É fazer essa transição de forma suave, sem estresse. Manter a mente que você vai sair de tudo isso numa versão melhorada de si mesmo. E eu te falo mais, quando você destruir as bases do passado, eu vejo novas oportunidades, caminhos se abrindo. E talvez você reconstrua o que foi quebrado com a mente aberta para o novo. É preciso crescer, é preciso evoluir. É preciso quebrar as ilusões e as mentiras que você conta a si mesmo, até mesmo sobre o que você sente. É romper com o passado, ver o seu mundo desabando diante dos seus olhos, para que você possa ver a linha do horizonte com mais clareza. Vai ser um processo muito doloroso. Vai exigir de você uma força transformadora. Quando eu falo aqui na linha do amor, meu Deus, para quem está em um relacionamento, ela pode indicar o fim desse relacionamento. Se não for isso, ela está te mandando uma mensagem a respeito da necessidade de mudar suas atitudes, repensar e fazer as mudanças necessárias para permanecer ao lado do seu amor. Aprenda a ouvir, não leve as coisas aos extremos sem necessidade. Existe um caminho no meio. Para você que está solteiro, a torre dá um recado a respeito das suas crenças que estão limitando a possibilidade afetiva. Reflita melhor sobre o que você quer para a sua vida, porque precisa repensar pontos onde você se mostra intolerante ou restrito no campo afetivo. E após você repensar, refletir, você vai projetar para o universo a pessoa que você quer, mas uma pessoa real. Nada de um príncipe no cavalo branco e nem a bela adormecida. No campo da carreira, das finanças, esteja alerta. Vem aperto financeiro e é preciso repensar a maneira como você gerencia o seu dinheiro. E você precisa rever seu desempenho também no trabalho. É hora de você acompanhar, o mundo se transforma a cada instante. E você? Tem feito alguma capacitação, alguma atualização? Até para quem está desempregado aqui, ó, é hora de se aventurar por caminhos que talvez você ainda não tenha tentado. É hora de correr algum risco. E na saúde eu vejo desgaste psicológico, muito estresse, cansaço. Tá na hora de você se cuidar, né? Procurar um terapeuta, tomar uma vitamina, fazer meditação para você se equilibrar. Carta densa aí para o segundo semestre, hein, Escorpião? Vamos ver o que a magia das bruxas tem a dizer para você, Escorpião. Gente, falando em meditar, tem um vídeo aqui no canal de 6 minutos, tá na playlist. Acorda um pouquinho mais cedo todos os dias. Acenda uma vela, olhe para a chama da vela, esvazie sua mente. Você vai ver que o seu dia vai ser muito melhor. Gente, nas bruxas também veio a torre. Oh, meu Deus do céu. O que está acontecendo com você, Escorpião? Ai, Jesus, né? A torre diz assim, desconecte-se. Desconecte-se. Nossa, que palavra difícil. E relaxe um pouco. Então, é desconectar e relaxar. Desconecte-se. Nossa. Vamos lá.
É tempo de dar um passo atrás, passar algum tempo de qualidade com seu melhor amigo ou amiga, com você mesmo. Veja vídeos de yoga no YouTube, faça uma meditação guiada, leia um livro de um gênero diferente daquilo que você costuma ler, dê uma caminhada logo cedo pelo seu bairro, descubra lugares onde você nunca esteve, passe em ruas que você não conhece. Porque quando você tira o tempo necessário para recarregar, você está se dando o devido respeito, Escorpião, cuidando de si mesmo. Recado dado aqui, dica para o segundo semestre. Vamos ver, Cigana Isolda, o tarô para Escorpião. Tarô cigano para Escorpião. Carta da cigana. Carta das transformações, carta dos sentimentos, carta do equilíbrio, as soluções. Já vi que vai ter que subir aqui. Carta do mar, carta dos ventos. Carta das alegrias. Pronto. Deixa eu só organizar meu baralho. Aí. Temos aqui como energia central a carta como base, né, do jogo de você, Escorpião. A carta da cigana. É uma carta que pode estar falando sobre você ou sobre uma mulher na sua vida. Pode ser espelhado o jogo, por que não? É uma carta que diz que você é uma pessoa forte, de garra, que luta por tudo aquilo que deseja. É uma pessoa repleta de determinação, de mistérios, mas nunca se sabe como você vai agir. Mas vai fazer todo o possível para alcançar sucesso na vida. Você não é fraco, a vida já te apresentou tantos desafios e você continua aí, firme, forte. As emoções te balançam, mas você supera, segue em frente e ainda se sobressai, né? Ainda manda beijinho no ombro para as recalcadas passarem longe. Tem um aspecto aqui de alguns escorpianos e escorpianas que estão permitindo que terceiros decidam sua vida. Ora, meu amor, tire da sua frente tudo aquilo que te causa dor, sofrimento. Você precisa ser feliz. Se você é um menino de escorpião, eu vejo uma mulher que tem características marcantes dominando a sua vida e te levando por caminhos que são só do interesse dela. Então preste atenção. Fique atento, tá? Outra coisa que essa carta diz é não deixar nada sem terminar, não deixar ponto sem nó, tá? Fio solto na sua vida. No amor, para quem está num relacionamento, é o momento de ter criatividade dentro da relação, experimentar coisas novas, ter mais carinho entre vocês. A carta sugere que é necessário conversar, não ter mentiras, consertar o que está errado, solucionar os problemas, senão o fim vai ser iminente. Para quem está solteiro, você pode conhecer alguém com a ajuda de uma mulher, uma amiga, mas de toda forma, valorize o romantismo, se valorize durante o processo de conhecer alguém, confie no seu potencial, não vá se jogando, não idealizando ninguém. No campo profissional, as coisas estão bem,
seja criativo, inove, construa novas ideias, se desenvolva e pode contar com o apoio de uma mulher no seu trabalho. Para quem está desempregado, confie no seu potencial, que com certeza uma indicação virá através de uma figura feminina, tá? Aqui tem um alerta na saúde das escorpianas sobre assuntos ligados ao seu aparelho reprodutor, a menstruação, hormonal por causa da ansiedade, do nervosismo. Certo? De toda forma, é necessário ajuda aqui terapêutica, consultas psicológicas, né? Uso do tarô como ferramenta de terapia também, eu faço isso. Então, assim, vamos procurar ajuda. O fundo do baralho de vocês vem com a carta da âncora. E aqui fala de uma mulher de confiança, estável, ela é madura, não só às vezes na idade, mas também nas emoções. Ela traz segurança, estabilidade na sua vida. Pode ser alguém ligado, tipo uma mãe, uma tia, uma avó, alguém que é uma conselheira para o que der e vier. Vejo aqui também, ainda relativo a esta carta, uma mulher que vai ser cortada da sua vida. É uma mulher que mexe com seus sentimentos, mas, como eu falei, você pode estar sendo manipulado por uma mulher. Vejo aqui uma mulher que comanda a casa, que é dona dos seus caminhos, que é o pai e a mãe. É aquela mulher que não precisa de ninguém para ser feliz. E ela é uma mulher poderosa, que tem ações sábias. Eu vejo soluções na vida dela, se é que ela está com algum problema. Se você é essa escorpiana, parabéns. Vejo uma viagem acompanhada de uma mulher ou uma visita de uma mulher na sua casa, só que cuidado que essa mulher é confusa, pode trazer algum terremoto aí para sua casa. Tem umas visitas que vêm, né? Inclusive vem uma fofoca de uma mulher, ela é toda alegrinha, serelepe, né? E ela é bem bruxinha, tá? Cuidado. Ai, que visita mais estranha essa que você vai receber no segundo semestre, hein? Ai, eu não queria na minha casa, não. Desculpa se é só parente. Vai trazer um monte de problemas. Nessa coluna aqui, vocês têm a carta das transformações. Essa carta aqui fala que é um momento, escorpião, de você cumprir seu propósito de vida, de colher o que você veio fazer neste mundo. E eu vejo você vivenciando uma felicidade que você tanto procurou. É isso mesmo. Eu vejo uma mudança de rumo, de planos na sua vida, um corte de inveja, de energia negativa e o sofrimento se acabando do seu caminhar. Que bom! Eu vejo que como consequência disso, vem uma segurança aí, vem um fim de um relacionamento tóxico que você vinha vivendo, tá? Isso para quem está vivendo um relacionamento tóxico. Nessa linha aqui, vocês têm como base energética a carta do equilíbrio ou da casa. Essa é uma carta que fala ou da casa onde você mora ou do seu próprio corpo, porque o corpo é um templo, né? Moradia do espírito. Então, assim, muito da sua força nesse semestre você vai encontrar na sua família de origem. Eles têm vontade que você vença, que você supere suas dificuldades. Eu vejo muito escorpiano aqui fazendo uma grande mudança de volta para casa onde nasceu. Ou para a cidade onde nasceu. Eu vejo romance e prosperidade entre o casal, mas tem muita fofoca
Muita intriga da família nesse romance. Ai, ai, ai. Romance é feito de 2, não é de 3, 4, 5. E isso tá trazendo uma situação familiar ruim, essa fofocaiada. Melhor se afastar, né? Nessa linha aqui, vocês têm a carta das soluções como base energética do jogo. Então vejam que são muitos alertas, porque é um jogo coletivo para muitas pessoas. Então alguma dessas energias são para você e outras você entrega para o universo, porque não é. E essa chave aqui, ó, ela fala de oportunidades. Seja no profissional, seja no amor, mas é preciso saber, porque às vezes a insegurança, o medo, o pensamento confuso te impede de agarrar essa oportunidade que está aparecendo aí. Eu vejo você procurando solução através de um conflito, de uma discussão. Esse não é o caminho. Seja qual for o problema que você está passando, você deve esclarecer isso com gentileza, com amor. Gentileza gera gentileza. Nessa coluna aqui, vocês têm como base energética a carta dos sentimentos. É uma carta que fala não só em sentimentos, mas como eu vou falar? Tudo aquilo que você faz com dedicação, com integridade, com amor, as realizações vão chegando à medida que você se dispõe a ser feliz. É bem interessante isso, né? Porque às vezes uma indecisão, um sentimento de conflito em qualquer setor bloqueia a nossa vida. Porque o universo não sabe o que fazer para te ajudar. Uma hora você fala uma coisa, outra hora fala outra. Agora, quem está vivendo um amor aí é uma união perfeita de companheirismo, né? Pena que tá tendo fofoca, a família tá se metendo aí pelo meio, né? E alguns de vocês estão vivendo um amor que sufoca. Muito ciúme. As confusões são por ciúme. É preciso conversar e estabilizar para que esse casamento se realmente estabilize e crie raízes. Vamos lá. O que mais, cigana? Um amigo que está com problema de saúde, precisando da sua ajuda, do seu ombro amigo. Vejo algumas dificuldades com relação a um tipo de vício que está impedindo o seu caminhar. Vejo que as mudanças que você tem que fazer tem que ser rápidas, urgentes, se você quiser realmente vencer na vida, tá? Cuidado com o que você diz e comenta, tem gente fazendo leve e trás na sua vida e você tá imaturo, inocente, criando conflitos para si mesmo. Existe magia para você não crescer, tem gente com muita inveja de você. E é um tipo de magia, tipo assim, olho gordo, sabe? A pessoa é igual o sapo, não sai da lama e tá com raiva de você sair. Vejo que a espiritualidade está tentando falar com você através de sonhos, de um filme, de uma conversa, querendo mandar um recado espiritual. Vejo a assinatura de um contrato de trabalho que vai ser bem remunerado. Para quem quiser fazer uma parceria com um homem, uma pessoa do sexo masculino, também são caminhos muito bons. Vejo aqui um casamento por interesse. Tome cuidado com esse casamento por interesse para depois não ser infeliz, tá? Principalmente se o homem for de escorpião, ela for de outro signo. Ela tá tentando te manipular, te enganar. E eu te digo que você vai ter um monte de problemas, tá? E vejo também aqui alguém que fez fertilização in vitro ou fez algum pedido de adoção, se concretizando e conseguindo realizar esse sonho de ampliar a família.
tá certo? Meus amores, as previsões são essas, tá? Como eu disse, é coletiva. Se alguma energia não bater com você, entrega para o universo. De toda forma, eu agradeço a Deus, aos seres de luz, a você que esteve comigo até agora e te convido a meditar, a pensar na importância da sua vida, dos seus caminhos, de suas escolhas e que sejamos gratos até por aquilo que não está dando muito certo, mas que a gente sabe que é para a nossa evolução e para o nosso crescimento. Gratidão, gratidão, gratidão.